iniciar aqui a discussão do texto, certo? Como eu já disse, é um texto de David Harvey, que Patrícia vai começar aí com a discussão, ok? Pode ir, Patrícia. Bom, olá a todos. Como a professora já iniciou, o David Harvey é um dos marxistas mais influentes da atualidade, conhecido internacionalmente por seu trabalho de vanguarda na análise geográfica das dinâmicas do capital. É um professor de antropologia da pós-graduação da Universidade da Cidade de Nova York, na qual leciona desde 2001. Foi também professor de geografia nas universidades de Johns Hopkins, desculpa a pronúncia, e Oxford. Seu livro, Condição Pós-Moderna do Capital, foi apontado pelo Independente como um dos 50 trabalhos mais importantes de não-ficção publicados desde a Segunda Guerra Mundial. O texto que a gente vai trabalhar... Deixa eu só esclarecer. O livro Condição Pós-Moderna, como eu estou aqui com a coleção toda, a sorte de estar em casa é que você fica dentro do seu próprio laboratório. Eu vou pegar aqui o livro Condição Pós-Moderna. O livro Condição, o David Harvey, é embaixo ou em cima? Aqui na minha biblioteca, eu estou olhando, David Harvey, é embaixo ou em cima? Já achei. A Condição Pós-Moderna é esse livro, de David Harvey. A Condição Pós-Moderna, ok? Esse livro foi considerado um dos maiores livros mundial. E nesse livro é um grande divisor de água, porque foi onde ele marcou a sua característica de marxista, certo? Foi nesse livro, A Condição Pós-Moderna. Então, é um livro que o livro de David Harvey não é só lido pela geografia, é um livro que os livros são lidos por todas as áreas do conhecimento, certo? Todas as áreas do conhecimento. Então, por exemplo, na área de serviço social, que é a área de Maria Lúcia, eles leem muito, citam muito David Harvey, certo? Pedagogia, enfim. Assim, Milton Santos é um geógrafo brasileiro que é citado muito pelas outras áreas, e o David Harvey, que é esse geógrafo internacional, que a condição pós-moderna foi, assim, um divisor. Agora, lógico, dentro da geografia, o livro dele que mais se leu foi esse aqui, A Produção do Espaço, A Produção Capitalista do Espaço. Aqui tem muito livro de David Harvey, né? Mas ele vem lançando hoje muitos livros, assim, na geografia urbana, por exemplo, os espaços da esperança da geografia urbana, eu estou olhando aqui, né, porque a coleção de David Harvey está aqui na minha frente. Então, na geografia urbana, então, os espaços da esperança foi o que se destacou bastante. Mas aí eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu usei muito esse, que foi O Novo Imperialismo, certo? Então, usei muito esse livro aqui, né? Então, a minha tese praticamente quase toda, tem muito, além de mesários, esse livro aqui permeia a tese e a condição pós-moderna, certo? Mas não vou pegar a coleção de David Harvey, que é um monte que tem aqui na minha frente, né? Mas, para vocês entenderem como é importante o David Harvey dentro da geografia, certo? E mundialmente. Pronto, Patrícia. Pronto. Vou ligar só no... O título do texto de hoje é A Política Anticapitalista em Tempos de Coronavírus. O texto originalmente foi publicado em inglês na Democracy at Work, e o subtítulo, a manchete da publicação diz o seguinte: 40 anos de neoliberalismo na América do Norte e do Sul e na Europa deixaram o público totalmente exposto e mal preparado para enfrentar uma crise de saúde pública deste calibre, no caso, o coronavírus. Apesar dos sustos anteriores, como a SARS e o Ebola, favorecerem avisos abundantes e lições convincentes sobre o que seria necessário a ser feito. E é o que ele vai debater ao longo do texto, né? Que já houveram outras pandemias e outros surtos que deveriam ter alertado a população mundial e alertado sobre a possibilidade de uma nova crise, e uma crise que fosse maior e atingisse o globo como um todo. Logo no início, ele vai falar de que forma ele analisa esse tipo de crise, de que forma ele analisa o sistema capitalista, né? Ele diz que ele faz um mapeamento interno da circulação e acumulação do capital, e aí ele se baseia em Karl Marx para fazer isso.
Ele fala sobre o valor monetário e sobre a fluidez desse valor monetário em busca do lucro, e aí ele se baseia em Marx, que chama isso de produção, realização, que seria o consumo, distribuição e o reinvestimento, que constituiriam a espiral de expansão sem limites do capital. À medida que ele fala que essa análise, né, ela se complica a partir do momento que vão ser analisados outros fatores, como o fator geopolítico, fatores como desenvolvimento desigual. E, logo em seguida, ele analisa a natureza, que, na visão dele, a natureza não seria somente aquilo que é natural, englobaria também a segunda natureza, que ele chama, que seria a urbanização, incluindo também a cultura, a religião, outros fatores que seriam chamados de segunda natureza. Mais na frente, né, no primeiro tópico, ele vai falar... Deixa eu só falar aqui um pouquinho, aí para o pessoal também já ir colocando os questionamentos, pensando nessa... Quando o David Harvey lançou esse texto, eles fizeram, inclusive, uma coletânea de livros, e aí tinha esse texto, ele é maior, inclusive eu li logo no início da pandemia, e o texto é em tempos de pandemia. Depois ele deu, acho que para fazer o livro, ele deu uma ampliada mais nesse texto. E aí ele vai mostrar exatamente isso que Patrícia, antes dele falar especificamente do vírus, ele foi muito sábio, o David Harvey, então ele vai falar de quê? Né? Ele vai mostrar a necessidade do capitalismo de se expandir. Então, a gente vem discutindo isso muito no grupo, né? Eu mostro isso nas aulas. O capitalismo ele tem uma necessidade que faz parte da sua própria lógica, que é a lógica da expansão. Então, ele precisa expandir. Por isso que o David Harvey, ele bate sempre nessa tecla na produção do espaço, precisa apropriar-se dos espaços, certo? Por isso, é entendido o espaço a partir do processo de produção. Então, por quê? Porque ele vai pegar exatamente a análise de Marx. O capitalismo ele se expande a partir de quê? A partir de uma lógica que ele precisa chegar ao seu destino final. Que o destino final, a produção, certo? A produção, que é a realização, certo? A produção, o consumo, certo? A realização, o consumo, a distribuição, certo? E esse reinvestimento. É exatamente nesse reinvestimento aí que o capital ele consegue fazer acúmulo, que o Marx vai chamar da acumulação capitalista, né? Ele vai fazer exatamente nesses reinvestimentos, porque ele precisa ganhar muito para poder investir, para ele poder ganhar o espaço, para ele produzir novos espaços, né? Então, ele não vai, eu vou ter um computador, comprei por 3 mil, vou vender por 4 mil. Não, a lógica é bem maior do capitalismo. Só que para fazer isso, para ele ganhar muito e para ele se expandir nos diversos níveis de escala, local, global, nacional, para ele fazer isso, certo? Ele vai exatamente, né? Para ele entrar nesse processo, o que é que o capitalismo ele precisa? Ele precisa atingir a natureza. Certo? Ele precisa atingir a natureza, ok? Então, nós estamos diante de hoje de um cenário que é drástico dentro do Brasil, que é o desmatamento acelerado, né? Que é essa devastação toda que está dentro da natureza, e o que nós discutimos na semana passada, que é exatamente a expropriação dos trabalhadores, camponeses, quilombolas, porque eles vão precisar daquelas terras, exatamente aquelas terras que são terras coletivas, de comunidades coletivas, né? Porque, como eu explico na geografia agrária, não se compreende os camponeses sem esse processo do consumo, desse reinvestimento, né? Então, por isso que o Lucas até falou na semana passada, Bolsonaro vai dizer, não, os índios são iguais a qualquer outra pessoa, tem que consumir, tem que entrar nessa lógica. Então, o capitalismo ele tem uma lógica que é própria, e essa própria, por isso que o próximo item do texto é o espiral, é tipo a espiral, ele vai circulando, né? Para isso, para ele atingir o seu objetivo, ele vai precisar exatamente de adquirir espaço,
espaço. Por isso o livro é a produção capitalista do espaço, o livro dele. Então ele vai precisar de novos espaços. Então, não quero Petrolina, quero outros. E aí a natureza é o alvo, é o ponto de partida. Por quê? Porque eu vou precisar da natureza nesse processo. Então, o capitalismo na sua expansão, eu já repeti isso várias vezes, mas é importante para vocês memorizarem, o capitalismo na sua expansão, ele precisa de dois itens principais. E aí, Andressa, o primeiro é o trabalho, certo? Então, ele não se realiza sem o trabalho, portanto, ele vai precisar do trabalho e do trabalhador, né? E a natureza, porque é a natureza onde vai dar exatamente a matéria-prima para a transformação, certo? Para a transformação que a gente vai chamar no capital do mais valor, certo? Então, é dentro desse ponto que ele vai, por isso que ele vai tratar da história da natureza. Então, não há expansão do capitalismo sem destruição da natureza. Por isso que a gente faz várias análises sobre a questão da sustentabilidade dentro do capitalismo. Essa minha professora, que ela vai vir sexta-feira, ela tem um texto que é a insustentabilidade do desenvolvimento sustentável. O próprio nome, o desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo, é um termo que não tem, que é contraditório. Porque não tem capitalismo, não existe capitalismo, certo? Sem degradação da natureza. Para o capitalismo expandir, é a condição. A condição é o quê? Degradar a natureza e explorar o trabalho. Certo? Explorar o trabalho, porque aí é onde ele vai acumular riqueza. Certo? Então, é esta riqueza que vai dar o capitalismo, essa grande característica, esse grande boom, que ele está hoje, por exemplo. Para uns dizem assim, está em crise. Não, por exemplo, nós já vimos o agronegócio está ganhando bilhões. Eu já disse no primeiro dia do nosso encontro, as empresas de informática estão ganhando bilhões. Mas quem é que está na pior? É o trabalhador, o pobre. Ok? Então, é nesse sentido. Vá, Patrícia, pode ir continuando. No tópico do texto, a espiral produtiva, ele vai falar de início na China, né? E que a China, ela foi a principal responsável pela recuperação global da crise de 2007, 2008. E que quando começaram a surgir as notícias a respeito do coronavírus, e que ele viu a primeira notícia a respeito do coronavírus em 26 de janeiro desse ano, ele já pensou que um abalo na situação da China abalaria todo o globo. E que por essa questão da China ter sido o principal vetor na recuperação da economia global, 2007, 2008, ele também pensou nas interrupções que esse coronavírus iria causar, né, na expansão capitalista, e que a longo prazo traria crises e mais crises para esse sistema. Ao tempo que o modelo de acumulação estaria dessa forma com problemas de funcionamento e também, para a maioria da população, não seria um modelo de economia que estaria agradando. No caso, o que ele diz no texto é que esse modelo de acumulação capitalista ele já vinha sofrendo com abalos, né, que não estaria agradando a maioria da população, e com a chegada desse vírus. E esse vírus abalando a economia chinesa, estaria abalando, por conseguinte, a economia mundial. Ok? Só para vocês terem a dimensão, né, porque o David Harvey vai apontar o tempo todo a história do neoliberalismo, né, porque eu não sei se é aqui, Patrícia, é mais adiante, né, ele vai mostrar a história do neoliberalismo, os países, e eu disse isso naquele nosso primeiro encontro, né, então, por quê? Porque como é que esse vírus, ele entra na China, ele não sabe ao certo como foi que ele chegou na China. Existe até, por exemplo, hipótese de que ele foi, de que ele aconteceu lá na China, inclusive depois de vários times de futebol dos Estados Unidos que estavam lá, né? E aí que essas pessoas puderam disseminar o vírus lá dentro da China. Ou outros dizem, por exemplo, que foi produzido
né? Tem essa questão da natureza que é fato, né? Da natureza que é fato, né? Então, que essas pessoas já foram contaminadas dos Estados Unidos para a China. Existe uma outra também hipótese, além dessa das questões de natureza, que já está bastante comprovada, é que também a história da produção de um vírus em laboratório feito pelos Estados Unidos para a China, especificamente para prejudicar a China, e o negócio deu errado, que foi para o mundo inteiro, né? Mas era exatamente pelos conflitos que tem entre os Estados Unidos e a China, particularmente neste governo, no governo do Trump. Certo? Pronto, Patrícia, vai ainda aí. E Ana Júlia, quero ouvir a voz hoje. Bora, Patrícia. Pronto, dando continuidade, né? Patrícia já iniciou esse primeiro parágrafo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse segundo. Ele traz justamente que esse modelo de acumulação de capital ele já vem com muitos problemas, né? Há algum tempo, né? Inclusive com protestos, né, contra ele, e que com essa pandemia tem se agravado ainda mais. Uhum. Ok. Porque, assim, o que ele vai apontando aqui, gente, é que esse modelo de economia capitalista no mundo inteiro é um modelo que não só agrada quem? As grandes corporações. A população, de um modo geral, a população já vem protestando há muito tempo contra esse modelo. Certo? Então, por isso que eu sempre falo isso repetitivamente. Pergunto, quando a gente está dando aula, eu pergunto, tá bom? Sua situação tá boa? Né? A situação de sua família tá boa? A situação do país tá boa? Porque se não está agradando, como é que eu vou tentando criar as estratégias de ir lidando dentro da história do capitalismo? O capitalismo, aí por isso que as pessoas conservadoras que começaram a entrar nessa onda aí da questão da família, desse conservadorismo todo, que o socialismo, que começando a atribuir a história do socialismo ao PT, aquela coisa toda, porque o socialismo, o comunismo, entraram naquela loucura desse debate, né? Porque eles não conseguem ver a dimensão maior de que não é necessariamente um socialismo por um socialismo. A dimensão maior é de uma sociedade capitalista que não está dando certo. Certo? Então, as pessoas não conseguem perceber isso. E aí, o vírus, e a Ana Júlia diz isso muito bem, o vírus, ele... João! O vírus, ele tem mostrado, desvelado para nós, exatamente a essência do capitalismo. Sabe, aquilo que fica aparente, ele tem desvelado e tem mostrado para nós exatamente essa essência. O que é a essência? O desemprego, as mortes da população mais pobre, certo? O desemprego em massa, a falta de comida. Tá para sair um artigo meu agora, foi aceito, vai sair esses dias, que é falando sobre quando a gente começou a estudar a história da pandemia, porque essa é a função do pesquisador, quando a pandemia surgiu, todo mundo foi estudar. Então, quando a gente fez aquelas lives, e aí nós estudamos, nós transformamos a primeira live, por exemplo, nós transformamos em 2 artigos. Um vai sair agora e o outro está para sair. E aí, nesse que vai sair agora, eu vou falando exatamente isso. Essa pandemia vai revelar principalmente o quê? A falta de comida. E vai mostrar a importância da agricultura familiar nesse processo. E vai mostrar exatamente que o agronegócio não produz comida, porque o agronegócio ele é do modelo capitalista. Então, ele não vai produzir comida, ele não vai produzir alimentos. Certo? Então, quem vai produzir alimentos é a agricultura familiar. Então, está faltando alimento, as pessoas estão com fome, por quê? Porque a agricultura familiar, as prefeituras, os estados, não compraram da agricultura familiar os alimentos para fazer estoques. Porque uma prefeitura, um governo que se preze, tem que ter estoque alimentar, não para pandemias e calamidades, para pegar exatamente esse momento de pandemias e calamidades e fazer as doações. As doações que o MST vem fazendo muito bem, mostrando à sociedade, não é aquelas que a Globo passa, não, que diz assim, a Sadia doou tanto, não sei o que doou tanto. Ali elas não estão fazendo a doação porque elas estão sensíveis com a dor do outro.
Elas estão fazendo doações ali porque elas vão ganhar muito com aquilo, inclusive de ver, de ter, vamos dizer assim, o seu nome associado, que está ajudando a doença, de ter isenção de impostos. Não é o MST que bota toneladas de arroz e sai distribuindo no meio, no campo, na rua, na cidade e no campo, não. Certo? E o MST fez isso no país inteiro. Eu até tentei mapear mais Jaqueline isso, mas quando a gente viu que estava muito, certo? A gente tentar mapear todos os estados onde tem um movimento organizado, eles fizeram essa distribuição de alimentos, de marmitas, certo? E fizeram isso porque é da essência do movimento fazer isso, não só em momentos de pandemia. Certo? Então, porque entende a dimensão do alimento. O alimento tem uma dimensão que ele não é só, vamos dizer assim, ele não é só aquela história de comer. O ato de comer, o MST trata isso, o ato de comer é um ato que é político, certo? Então, ele vai para além disso. Então, quando se mostra que esse modelo está fadado porque ele não está dando certo, é isso que as pessoas precisariam compreender. Né? Se não está dando certo, não é, vocês querem o quê? O PT, o socialismo? Não é isso. É mostrar às pessoas que este modelo não está dando certo. Não está dando certo por quê? Porque eu vou dizer para eles, você está bem? Você está vivendo bem? Você tem casa? Você consegue pagar suas contas direitinho? Você está sem dever no banco? Né? Essas perguntas básicas para mostrar às pessoas como elas não estão bem. Porque a quantidade de pessoas recorrendo a empréstimo agora está muito. E isso é quem? A classe trabalhadora. Não é a van, certo? Não é o restaurante Coco Bambu. Não é essas grandes conglomerações, certo? É a classe trabalhadora, é o pequeno que tem uma lojinha ali, entendeu? É o trabalhador que está ali todo dia. É essa coisa que a gente está entendendo, que eu quero mostrar para vocês o que David Harvey mostra. É o modelo capitalista, é este modelo que tem se desvelado no momento da pandemia. Ok? Vá, pode continuar, Patrícia. Bom, ressaltando exatamente isso que a senhora acabou de falar, ele vai dizer que esse modelo neoliberal ele vai criar cada vez mais, vai se repousar cada vez mais no capital fictício, o que vai criar cada vez mais dívida. Por quê? Porque o capitalismo ele se encontra insuficiente para produzir os valores que o capital é capaz de produzir. E aí, em seguida, ele é feita uma pergunta a ele, né? Como modelo econômico dominante, com sua legitimidade decadente e saúde delicada, será que pode absorver e sobreviver aos impactos inevitáveis de uma pandemia? E aí, em sequência, ele, mais uma vez, cita novamente Marx, né? Em que Marx diz que a desvalorização não ocorre porque as mercadorias não podem ser vendidas, mas porque não são vendidas a tempo. Então, nessa questão da pandemia, em específico, as mercadorias, o que a gente viu foi que as mercadorias elas não estavam sendo vendidas, o que causou, inevitavelmente, um colapso no sistema capitalista. Ana Júlia, se tiver alguma contribuição. Oi? Meu microfone tá ligado. Tá. Não, pode continuar. Então, mais adiante, ele vai falar novamente de natureza. Da ideia de que a natureza estaria fora ou separada da cultura. Né? Ele trabalha mais com a visão dialética, em que relaciona a natureza em uma relação metabólica, né? A relação dele, a dialética dele é relacionada à natureza metabolicamente, né? Que o capital, nesse sentido, modificaria o ambiente para a sua própria produção, criaria consequências que o próprio capital não vislumbraria, como são as questões climáticas. Climáticas e ambientais, que seriam uma consequência que o capital, por explorar a natureza, não visualizaria.
e que trariam consequências para o próprio capital. Isso também ocorre em relação ao vírus, que sofre as suas mutações ao decorrer do tempo, mas que as circunstâncias em que esse vírus ele se torna ameaçador para a população, elas são geradas pela própria população. Dando continuidade, ele destaca no texto dois aspectos relevantes, né, para isso, né, que o primeiro deles é que as condições ambientais são favoráveis, né, e aumentam a probabilidade de mutações vigorosas, né, e que, inclusive, o sistema vigente, ele tem contribuído para acontecer situações como essa, né, dessa pandemia, em que a gente não sabe como nos proteger, como nos comportar, né, diante dessa situação. Ok. Andressa está colocando aí que o IBGE apontou que nessa pandemia foram mais de 4 milhões de pessoas que têm relação com algum tipo de empréstimo. Isso é uma verdade. Né? Isso é uma verdade, por quê? Porque essa pandemia ela vem acarretar exatamente os pobres, né? Vem acarretar exatamente as pessoas mais pobres, aquelas que vivem de salário, aquelas que foram empregadas recentemente e que foram demitidas, porque os patrões não querem continuar, as pequenas empresas que são fechadas, né? Então, realmente aí vão recorrer a algum tipo de empréstimo. Então, essa é uma coisa complicada, porque essa história, quando a gente começar a entender que esses vírus, eles são causados pelo modelo, eles são causados exatamente pelo modelo que a gente tem de economia, certo? Quando as pessoas começarem a entender que a cura da vacina, lógico que a pandemia da Covid-19, ela tomou uma dimensão escalar, né? Mas no texto é que ele vai apontando, assim, nós estamos vindo de outras, como, por exemplo, H1N1, mas só que essa conseguiu tomar uma dimensão maior, porque é um vírus de fácil contaminação, de fácil disseminação, certo? Um vírus invisível, que a gente não sabe exatamente como a Ana Júlia está, a gente não sabe como é que se trata, a gente não sabe, não tem acerto aos estudos de quem pegou, não pega mais, enfim. As coisas estão dentro da própria ciência, não estão. Está ainda difícil de contaminar ou de fechar, porque a gente sabe, nós trabalhamos com ciência, então aqui as meninas do PIBIC, do mestrado, a gente não fecha uma pesquisa rápido, né? Então, veja, os cientistas estão trabalhando noite, dia, mas uma pesquisa é complicado para você fechar, né? Então, você começa a escrever, você começa a pensar aquela problemática, você começa a ir atrás da pesquisa para ver se fecha aqui uma coisa ou outra. Não, aí eu fico dizendo, meu irmão, isso vai demorar, porque isso não é rápido. Né? Isso não é uma coisa rápida. Fazer pesquisa não é uma coisa rápida. Você vai trabalhando ali, aqui cola, aqui não cola, aqui vai, aqui não vai. Não é uma coisa rápida. Agora, tem a história que Lucas disse na aula passada. Pode ser que a União Soviética esteja falando a verdade, pode ser que não. Eu quero acreditar que tomara que seja verdade para a gente, a rapidez lá da ciência seja mais do que nos outros lugares para ter essa dimensão. Mas, assim, a gente saber, como eu já disse em outros momentos, inclusive na live, é ter consciência de que outras pandemias podem vir. Talvez não na dimensão dessa, ou pode vir numa dimensão dessa bem maior, mas outras vão vir. Por quê que outras podem vir? Né? Porque exatamente o modelo de economia. Então, só para você ver, e aí eu não sei, Patrícia, acho que ele cita lá na frente, com as pessoas em casa e com as pessoas isoladas, né? A natureza começou a se reestruturar. Todo mundo viu essas reportagens, né? Não, você olhava para as ruas de São Paulo, não via as fábricas praticamente fechadas, então você não via poluição, certo? Os animais silvestres nas florestas começaram a ficar mais, até sair porque não estava vendo o barulho dos carros, as coisas. Então, tudo começou a se reestruturar, né? Com as pessoas isoladas. E aí o Haber vai apontando que esse é um vírus que ele tem muito mais possibilidades e ele acontece em urbano do que nas áreas agrícolas, do que no espaço rural, certo? Por quê? Porque é exatamente no urbano onde a degradação, o estrago, ele é bem maior do que no espaço rural, embora o agronegócio esteja acabando com tudo.
né? Mas ainda assim, no urbano, a situação é maior. Né? Então, o agravamento é maior. Então, ele faz exatamente essa comparação. Então, nós podemos ver isso e presenciar isso, que com esse isolamento a natureza começou a se reestruturar, o que é óbvio, né? Não na sua essência, por exemplo, uma árvore da dimensão que as pessoas desmatam lá na Amazônia, não é isso que a gente está falando. É só como ela começou a dar sinais de que realmente são os humanos que o degradam, né? Então, aquilo que está acontecendo na Amazônia desde a época desde que Bolsonaro entrou é uma coisa que é sem explicação. É sem explicação, certo? A ponto das empresas capitalistas que degradam a natureza considerar aquilo absurdo. Olha a contradição disso. Veja, que as empresas capitalistas que degradam a natureza, como os ruralistas, o agronegócio, certo? Não, digo assim, tem que tapear essa história aí do desmatamento. Não pode estar esse negócio no mundo inteiro, o Brasil desmatando uma floresta da dimensão que é a Amazônia, para ter ideia. Né? Por quê? Porque daqui a pouco as pessoas vão começar a não querer comprar nada do Brasil, como já está tendo isso, Né? Então, dentro dessa questão que o Rabi vai dizendo, que essa expansão capitalista, ela dá exatamente essa, vamos dizer assim, cai exatamente nas contradições que é do próprio sistema, que é essa, vamos dizer assim, que é essa crise que é inerente do próprio sistema, certo? Mas que saiam as pessoas beneficiadas, que é uma pequena e diminuta parcela da sociedade, certo? Vamos lá, Patrícia e Ana Júlia. Mais adiante, ele vai falar que o vírus se prolifera justamente porque as pessoas circulam. E aí ele vai falar de outras doenças que se proliferaram no mundo, como o ebola, a SARS, o HIV, outras doenças que tiveram surgimento em outros países, para apontar justamente que o coronavírus ele não é a primeira doença que tem essa expansão a nível mundial. Ele é uma doença nova, recente em relação à expansão mundial, mas também lá na frente ele vai falar que nos anos 60 essa doença já havia sido descoberta. E que o capitalismo, em si, o sistema capitalista, os países em si, eles não deram muita relevância para o Covid, porque as outras doenças elas tinham surgido de maneira pontual. Né? Então, surgiu casos em Wuhan, e aí, para o restante do mundo, aquilo ainda seria pontual, aconteceria só em Wuhan. E aí, quando o vírus chegou à Itália e se manifestou da maneira que se manifestou, com um colapso na Bolsa de 30%, foi que o mundo começou a abrir os olhos em relação a isso. Ainda assim, eu acredito que seja mais na frente, ele vai falar sobre Trump, que, em medida emergencial, ele não queria conter o vírus, ele queria conter os impactos do vírus na economia. Então, o autor fala exatamente isso, de que a preocupação dos Estados Unidos, em primeiro momento, era fazer com que a economia se mantesse estabilizada, não se preocupando com as medidas de contenção para minimizar a quantidade de mortes. Uhum. É a mesma coisa que... Oi, vai, Ana Júlia, pode ir, vai. Inclusive, até pessoas próximas ao governo Trump, elas estavam até, de certa forma, felizes com o vírus, porque ele estava contendo esse crescimento triunfante, né, da economia chinesa. Não imaginava que chegaria até os Estados Unidos. Por isso é que eu estou dizendo que essa rivalidade entre os Estados Unidos e a China, né, então, para ele, seria... Por isso que o mundo, inclusive, e o Brasil e os Estados Unidos passaram a culpabilizar a China por causa do vírus, porque para eles, não, esse negócio vai ficar só lá na China, só que eles não trabalharam com a dimensão de que a China, como a China resolveu rápido, certo? Por isso que os países que ele vai apontar aqui na frente, os países de economia neoliberal, esses países não tiveram essa mesma dimensão da rapidez da China. Né? Então, a China conseguiu conter o vírus, o que não aconteceu nas economias neoliberais, justamente por esse discurso. O discurso de que salva a economia, e o Bolsonaro repetiu isso
300 vezes ou mais. Não, pior do que o vírus é o desemprego, pior do que o vírus é o desemprego, pior do que o vírus é o desemprego. Então, isso foi repetitivo na Europa, certo? Em países, a Itália praticamente desconheceu, por isso que eles, inclusive, naquela cidade da Itália, onde aconteceu a maioria das mortes, eles processaram, inclusive, responsabilizaram o governo, né, por aquelas mortes, porque ele minimizou, achou que não, mas quando a coisa começou a sair do controle da situação na Itália, na Espanha, na Inglaterra, começou a sair dessa dimensão, pronto, aí eles começaram a querer frear. Então, você pegar os países de economia neoliberal, você vê o estrago que foi. Né? Quando você pega os países que não têm essa economia voltada para isso, então você vai para a China, para a Coreia, para a Nova Zelândia, né? Então eles souberam conter de uma outra forma. Aí você pega, a América Latina foi um desastre, certo? Na América Latina foi um desastre. Nos países europeus com foco mais forte no neoliberalismo, outro desastre. Os Estados Unidos, um desastre. Entende? Então, é nesse momento que a gente vai ver como a economia neoliberal ela não é uma economia, não é um modelo dentro do capitalismo que faz os pobres ter vez, certo? Muito pelo contrário, estimulam as mortes, aumentam as mortes, certo? Seja pelo vírus ou seja por outras coisas, por outras dimensões. Entende? Então, é essa condição de que nós estamos. E aí o Helena lembrava disso no nosso primeiro encontro, e agora que ele está de alta nas pesquisas por conta do auxílio, porque as pessoas perdem a dimensão da coisa, não, eu estou comendo, então eu vou glorificar quem está me dando esse auxílio por eu estar comendo. E às vezes a gente não compreende, mas assim, ela está comendo, ela tem que ficar feliz mesmo. Só que ela está associando essa felicidade ao presidente, né? Então, é essa coisa que a gente, né, não consegue compreender, porque ele disse, não, a gente tem que privatizar, porque a economia, a pauta das privatizações do governo Bolsonaro é enorme, certo? É enorme. Então, passaram-se 2 anos, praticamente, mas esses 2 anos agora vai, assim, acelerando a história, porque ele vai justificar tudo em cima dessa pandemia, como fez hoje com o não aumento dos funcionários públicos, né? Então, os funcionários públicos precisam pagar, porque tem que sair de algum lugar esse dinheiro, que está pagando os auxílios. Então, não aumentar o salário dos funcionários públicos até 2021, se eu não me engano, é 22, não sei, né? Até 2021. Eu nem quis olhar. Final de 2021. Mas aí eles vão usar depois para aumentar, isso vai para frente, é assim, vai ser uma bola. E aí vai do funcionário público, ele precisa, a justificativa funcionário público está recebendo seu salário no todo mês, né? E está um monte de gente desempregada, né? É uma justificativa, e uns economistas que a Globo bota para dar essa justificativa, eu não sei, certo? Entende? Então, é o funcionalismo público que está pagando, os trabalhadores que estão pagando e os empresários de boa, lucrando. É assim que funciona a espiral do David Ricardo. A espiral funciona dessa forma, né? Pode ir. Eu acho que para a gente fazer o debate. Mais adiante, ele vai falar justamente dessa questão da globalização, né? Que deveria ser um fator que interligasse as ciências e que trouxesse soluções mais rápidas para esse tipo de situação. Outro fator que ele coloca é a questão da linha de frente. Quem está na linha de frente do enfrentamento do Covid-19, né? E ele fala da questão do gênero, né, da questão no início desse tópico. Ele fala, inclusive, que essa doença e que as doenças não escolhem classes sociais. E é justamente o que a gente viu em países como Estados Unidos. E a doença também chegou até lá, né? Apesar dele citar no texto que em países de população mais densa, esse tipo de doença é mais devastador, ele também fala que essa doença em específico, ela não escolheu países para se alojar, né? Ela se espalhou por todo o globo. E no caso de países mais pobres, ela ainda foi mais devastadora ainda, por conta, inclusive, das questões sanitárias, né? Muitas pessoas não têm condições
de manter uma higiene que seja adequada. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem lugares em que as pessoas estão contaminando simplesmente porque não tem saneamento, não tem condições de manter produtos de higiene que possam fazer essa profilaxia em relação à doença e acabam disseminando a doença. Mas aí, Patrícia, é uma coisa, viu, Ana Júlia, eu ia falar, é uma coisa também que ele aponta, que nesses países da economia neoliberal, é importante a gente esclarecer aqui, porque ele atingiu a todo o globo, ela é um vírus de dimensão escalar, só que, certo, para a classe trabalhadora isso é maior, por quê? Porque os sistemas de saúde pública nos países nos países de economia neoliberal, como os Estados Unidos, por exemplo, é privatizado. A nossa saúde pública, olha que eu estou falando da nossa saúde pública, que é um caos, é uma das melhores do mundo, o SUS, é um dos melhores do mundo, e olha que é um caos, para vocês terem dimensão da coisa, certo? Então, o sistema de saúde dos Estados Unidos é um sistema de saúde que é privatizado, na Europa ele é privatizado, na economia de país neoliberal, entende? Então, você paga nos Estados Unidos para você ter acesso às coisas de saúde. E aqui, o sistema de saúde do Brasil é um sistema que é revolucionário nas suas pesquisas. Por isso que o Bolsonaro se incomodava com o Mandetta, que é um privatista. O Mandetta é um privatista, dono de plano de saúde. Mas ele fazia questão de valorizar o SUS. Inclusive, ele ia para as coletivas da imprensa com a camisa do SUS. Certo? Por quê? Porque só o SUS teria a dimensão de resolver esse problema. Né, com as pesquisas, juntamente com as universidades. E aí ele queria camuflar isso, certo? Então, os hospitais privados, por exemplo, ganharam muito. Aqui em Juazeiro, o que é que os prefeitos fizeram os prefeitos locais fizeram? Também pagaram os hospitais privados para atender as pessoas. Então, os hospitais privados também, eles ganharam muito com isso. Né? Então, para mostrar também como o nosso sistema de saúde é frágil, e olha que ainda é bom, né? Para mostrar que é frágil o sistema de saúde da economia neoliberal, mas a intenção dele é de privatizar, mas agora mostrou que não pode privatizar porque ele dá resultado, o sistema de saúde do Brasil dá resultado. Não tem no Brasil a dimensão da quantidade de pessoas. Os nossos hospitais públicos, eles não dão conta da quantidade de pessoas. Mas quando você tem acesso, porque é público, não presta. Não. O hospital universitário, o trauma que a gente chama, certo? Os profissionais daquele hospital, gente, são altamente qualificados. Teve um, inclusive, que saiu numa matéria no Fantástico. Né? Aqueles profissionais ali são altamente qualificados, então, para atender na UTI, ele tem que ter uma residência não sei de quê, ele tem que ter isso, ele tem que ter aquilo. É tipo as universidades públicas, né? Porque é um hospital de universidade. Então, aqueles hospitais ali, a dimensão é muito grande, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, agora a gente nem vamos discutir isso, que isso é polêmico demais, mas nessa história da menina, né, na UPE, a minha circunstância sai lá do Espírito Santo e vem para a UPE, porque o CISAM da UPE, aliás, os hospitais da UPE, os 3, são referências, vocês sabem disso. Eu acho que sabem, né? Os hospitais da UPE, o Oswaldo Cruz, o Procap, que é especialista em coração, e o CISAM, que é especialista em partos e maternidade, é a referência. Então, quando ela sai lá, exatamente porque é referência, certo? Então, é referência por quê? Porque é público e sustentado dentro do processo da universidade. Tem hora que eu me arreto com aqueles hospitais, porque eles pegam o dinheiro todo da universidade, né? E quando a gente faz greve, eles não querem entrar junto com a gente, aqueles médicos. Mas se eles entrassem conjuntamente num movimento maior, como a gente fez em 2000, em passado aí, dava bom, mas eles se isolam. Mas a dimensão é muito grande da importância das questões públicas, certo? Então, a Covid também desvelou isso, a importância das universidades públicas, a importância dos hospitais públicos, certo? Como isso tem uma grandiosidade, inclusive, para a classe trabalhadora. Né? Vamos finalizando para a gente debater, Patrícia? Mais adiante, ele vai falar justamente disso, né? Dessa classe que está
Quem é a classe trabalhadora que está enfrentando o Covid-19? E por que essa classe trabalhadora está realmente na linha de frente? E ele não vai falar somente das pessoas que estão nos hospitais, ele vai falar das pessoas que precisam trabalhar para se manter, que não têm o privilégio de ficarem em casa, que não têm o privilégio de não trabalharem ou de fazer home office. E aí, ele vai falar dessa questão de que eles estão mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis socialmente e economicamente em relação a essa pandemia. E que existe uma precarização da força de trabalho nesse processo. E aí, nesse quesito, aqui no Brasil, o que a gente vê é realmente uma exploração cada vez maior da força de trabalho e essa questão dos entregadores de delivery, né? Uma precarização desse trabalho, que nem chega a ser um trabalho muitas vezes avulso, como se chama, né? Que não tem registro, que não tem segurança, e que nessa pandemia vem enriquecer a pequena parcela da população, né? Que são as empresas de fast food e outras empresas. Ana Júlia? Ok. Agora. Pois é. E aí essa coisa assim, porque você disse, não, todo mundo tem que ficar em casa, trabalhando em casa. Sim, mas não é todo mundo que tem um trabalho que consegue fazer em casa. Por exemplo, o nosso, a gente consegue, dos professores, de forma precária, mas a gente consegue ainda quando o outro lado tem acesso. Quando o outro lado tem acesso, que são os alunos. Por falar nisso, gente, tem coisa, por exemplo, a universidade lançou aquele negócio digital vocês precisam se inscrever, né? De auxílio digital. Né? Então, isso é um avanço, que está vendo, inclusive, as pessoas que não têm acesso à internet. Eu sei que não vai dar para todo mundo, eu sei que aquilo ali não vai dar para todo mundo, mas é bom vocês se inscreverem, né? Um exemplo dessa questão da pandemia não ter chegado com a prevenção de todos é quem trabalha para o agronegócio. Não parou um dia sequer. Não parou um dia. Mas vocês viram que as corporações do agronegócio ligadas ao setor frigorífico, né, de frango, por exemplo, os trabalhadores passaram a adoecer em massa, né? Então, foi muita dessas lojas, dessas empresas fechando, porque os trabalhadores... Por quê? Porque eles ficavam... O espaço é fechado. O espaço onde eles estavam era fechado, sem ventilação, então começou a adoecer assim em grande quantidade, certo? Então, e aí foram várias denúncias ligadas ao setor frigorífico, né? Na região sul, principalmente, que é dessas grandes marcas aí, Sadia, essas grandes marcas de frango, enfim, né? Então, o agronegócio não parou. Mas por que o agronegócio não parou? Porque ele é colocado como serviço essencial. Ele nem produz alimento, mas é apontado como serviço essencial, certo? Então, porque o discurso é de que ele produz a comida, mas ele não produz a comida, né? Mas ele não entra na produção da comida. Então, é essa questão. As medidas que foram adotadas aqui na região para quem apresentasse alguma síndrome gripal era o afastamento do trabalho durante 15 dias, sem ônus no salário. Mas aí, muitos, com medo disso não se cumprir, tinham a síndrome gripal, tomavam qualquer medicamento e voltavam para a empresa. Exatamente. Né? Aí também tem aquela questão, se o trabalhador está num contrato precarizado de 3 meses, e aí ele está no início do contrato, surge aquele medo, mas num tempo de pandemia, a insegurança de que, ao voltar, seja demitido. Que acontece muito nessas empresas. Pois é, e aí, mas o agronegócio aqui na região é celebrado exatamente, numa reportagem que eu até coloquei no grupo da IC, é celebrado como que não teve nenhum prejuízo. Na reportagem, o presidente da Vale Export aponta isso, não teve nenhum prejuízo, né? Então, é isso, o agronegócio é o que mais rendeu, foi o agronegócio. Mesmo no início,
eles deram uma parada aí na história da mobilidade, das cargas, entendeu? Por conta dos aviões que pararam. Mas como o presidente da Valexport vai dizer, não, mas aqui as nossas frutas, que está indo no primeiro semestre, é mais cargueira. Então, não tivemos prejuízo. No segundo semestre, algumas mais refinadas são as que vão de aviões cargueiros. Né? Aliás, as primeiras iam de navios, e essas iam de aviões. Aí poderia ser, mas agora já liberaram mais voos, né? Então, esse sistema alimentar globalizado, no início afetou um pouco, inclusive a China, que era um grande comprador aqui do Brasil de soja. Mas quando que a China se restituiu, a China comprou o dobro. E aí o agronegócio do Brasil bombou, né? Porque a China comprou horrores. Depois que ela começou a se restituir, ela começou a comprar de novo, assim, enlouquecidamente. Né? A soja, o milho, e aí os milhões do agronegócio. Certo? Vamos lá. Terminando? Patrícia, Ana Júlia? Ele vai falar que essa pandemia ela pode durar mais de um ano, né? E nesse processo, é justamente o que a gente acabou de falar, nesse processo, a desvalorização da força de trabalho vai ser cada vez maior e vai aumentar ao longo do tempo, justamente por conta da reprodução capitalista, né? Que tem que se manter. Os níveis de desemprego vão subir, né? Inevitavelmente. E ele faz, inclusive, uma comparação com a década de 1930. E na ausência das intervenções estatais maciças que terão que ir contra o mantra neoliberal. Exatamente. Porque a questão do neoliberalismo é que resolve mesmo desmatar assim de forma acelerada. Sim, pode falar, Ana Júlia. Dando continuidade no texto, o professor até citou anteriormente, né, que com essa parada, né, esse processo até de cadê? Pronto. Então, com a pandemia, né, os locais de ecoturismo, enfim, tiveram até uma recuperação, puderam se recuperar dessa degradação ambiental e poderemos ter alguns benefícios a longo prazo, né? E quem se fortaleceu, né, durante esse período é a economia Netflix, a chamada economia Netflix, que atende, agora o inglês não é legal não, bingo watch, de qualquer maneira. A gente ficando em casa é que vai consumir mesmo a Netflix. Vai parar as outras coisas, mas a Netflix, a tendência é aumentar. Eu já cheguei à conclusão de que a única coisa que eu economizei nessa pandemia, a única, porque tudo aumentou, foi gasolina. A única coisa. Sem fazer o caminho todo dia para o pé, porque eu moro em Juazeiro, né? Sem fazer o caminho todo dia para o pé, a única coisa que eu economizei. Pouco, né? Comparando com a dimensão das outras coisas. Meu Deus do céu, não economizei nada nessa. Muito pelo contrário, aumenta tudo, a casa suja mais. Até as plantas eu percebi que estão crescendo mais. Que horror! Certo? Hoje mesmo eu tenho que cortá-las todas. Até as plantas. Crescendo horrores. Meu Deus, até essas plantas estão me dando prejuízo. Bom, no encerramento do texto, ele vai falar que a China ela não vai assumir novamente a recuperação da economia mundial, como fez em 2007 e 2008. Que esse papel vai ficar para os Estados Unidos. E que o resgate terão que ser iniciado sob a égide de Donald Trump, presumidamente sobre a máscara de Make America Green Egg. Não sei pronunciar, minha gente. Uma frase que ele coloca no final é que a economia vai ter que ser socializada por meio dos governos e que não vai ser um socialismo,
vai ser uma socialização da economia para a recuperação do capital. E aí eu me retomo ao auxílio emergencial aqui no Brasil, né? Que também é uma forma de, em meio termo, não fazer a economia afundar de vez, né? É uma forma das pessoas também continuarem comprando. A gente vê aí na televisão os levantamentos que fazem, né? Em relação ao poder de compra, em relação às pessoas estarem gastando esse dinheiro com eletrodoméstico e outras coisas. Lógico que a maioria da população está usando para alimentação, mas que volta na questão de impostos, que a gente viu foi um aumento surreal ainda. Em impostos, em alguns materiais de construção, inclusive na própria alimentação. Um aumento expressivo na questão alimentar. Uhum. Exato. Terminou aí, Patrícia? Terminou, né, Júlia? Sim. Bom, então, gente, a Andressa, Lucas, já colocou aqui um bocado de coisa, mas a gente está abrindo agora para o debate. Não precisa necessariamente fazer pergunta. Quem quiser colocar mais alguma coisa, apontar, pronto. O discurso do neoliberalismo está mais forte do que nunca. Se a gente observar, por exemplo, eu venho observando alguns meios de comunicação, tanto no rádio como na televisão, nos blogs, é unânime. Todo mundo está dizendo que esse veto de Bolsonaro aí, do reajuste aos servidores públicos, foi absolutamente correto e praticamente, vamos dizer assim, praticamente satanizando os servidores públicos por reivindicar um reajuste salarial. Ou seja, está invertendo a lógica, né? Quando, ao invés de atacarmos o grande capital, os grandes bancos que estão lucrando aí uma barbaridade, o latifúndio que está lucrando uma barbaridade, não. A gente está atacando justamente os servidores públicos e, lamentavelmente, o discurso deles é esse discurso que está aí na mídia e é o discurso neoliberal que, lamentavelmente, temos que enfrentar, né? Porque é o discurso que eu estou observando aí na mídia, lamentavelmente. Viu, Patrícia? E Wanda também colocou aqui, porque quando você chama a população para ver essa economia, também não é só do auxílio, mas também do sacrificar a população para isso, certo? Então, vão vir outros sacrifícios aí da parte da população, né? Porque eles vão utilizar isso, não, mas ele precisa salvar a economia, porque eu já vi também nos discursos, porque ele pegou um país arrasado, porque o PT acabou, e aí ele tem que fazer essas coisas mesmo para poder salvar a economia, salvar o governo dele, né? Então ele vai colocar a população em outros sacrifícios. O servidor público está sendo o primeiro, mas assim, vai vir as privatizações, né? E aí por isso o Correio está em greve, a gente está vendo, está acompanhando isso, porque ele quer privatizar o Correio, então vão vir outros sacrifícios em nome exatamente de você salvar essa economia. E a história, eu não li direito a lei, mas assim, eu já ouvi comentários de que não é só o aumento, não é só não aumentar o salário do servidor público, é também restringir, inclusive nesse período, a ascensão de carreira. Por exemplo, se você conseguir mudar, dar entrada em um mestrado, não pode, porque vai aumentar a folha, entendeu? Também nesse sentido, Wanderson. Eu não isso eu não estou dizendo de muita certeza, não. Eu já vi comentários a partir disso. Qualquer aumento, não é só aumento, aquele aumento normal que é pouquinho, que o servidor público... É uma situação terrível. O servidor público em carreira, ele vai ganhando mais na carreira, né? Porque ele vai fazendo curso, vai aumentando aqui, vai aumentando aqui. Então, ele também vai emperrar isso, né? Porque isso, de qualquer sorte, vai o quê? Aumentando Agora, essa mídia aí, que é uma mídia extremamente capitalista e vai defender, evidentemente, os capitalistas, os grandes empresários, é evidente que quem ela vai atacar? Ela vai atacar a gente, né? Vai atacar os servidores públicos. E está atacando impiedosamente. É uma situação muito terrível, muito preocupante mesmo, porque a gente liga a televisão, vê no rádio, nos blogs, todo mundo virou um bode expiatório, vamos dizer assim, os servidores públicos, né? É uma coisa lamentável. Pois é. Então, eu acho que a gente tem que ter ciência disso para lutar, né? Porque é muito complicado.
E aí, Wanderson, assim, além desse aumento, é o não concurso, né? Porque aí ele vai trabalhar na lógica na lógica doente, eu vou dizer, doente, do Paulo Guedes, os contratos, trabalhar com contratos, e cada vez mais diminuindo a quantidade do tempo. Por exemplo, antes você ficava 2 mais 2, agora 1 mais 1, então vai diminuindo cada vez mais o tempo. Esse trabalhador que a Andressa está estudando, esse trabalhador que vamos dizer assim, vou usar um nome mais... Não é a palavra que Ricardo Antônio usa, mas é um trabalhador mais volante. Ele não tem mais a dimensão do nada, sabe? Ele perde completamente a questão ele não tem nada, a não ser algum INSS que ele vai pagando ao longo desse processo. Entende? Então, é o não concurso, são os contratos cada vez mais precarizados, certo? Para colocar nas empresas, e no discurso de que que isso é que é bom. Certo? Porque aquele velho discurso ainda de que servidor público não trabalha, dura dimensão, porque nessa pandemia, o quanto que eu trabalhei, muito mais, porque isso aqui, o fato da gente estar aqui em casa, não é o fato não é uma coisa cômoda. O fato, a dimensão do trabalho é a dimensão da realização, a dimensão de você se arrumar, a dimensão de você sair, a dimensão de você se encontrar com os outros, a dimensão da organização. Vamos ali tomar um café. O Ricardo Antunes até cita esse exemplo. Ninguém fala dos banqueiros que estão enchendo o bolso de dinheiro aí. Ninguém fala. Pois é. É impressionante isso. O fato de você estar numa mesa tomando café, você estar ali organizando uma coisa, organizando outra, certo? Pensando, como é que você está organizando as coisas dentro do seu próprio trabalho. É essa organização pessoal que vai perdendo a dimensão. Essa lógica, certo? Da relação humana, do calor humano, certo? Ela vai perder. Por isso, assim, a experiência do trabalho remoto para a gente, e agora vai começar as aulas, mas a gente está nisso desde da pandemia, quando começou em 16 de março, a gente já tinha feito todas as reuniões, mas desde abril que a gente está em reunião, que a gente está a gente não parou um minuto, os projetos são os mesmos, as meninas sabem disso aí, o mundo da FACEP não tem pandemia, é relatório toda hora, é projeto toda hora, quer dizer, ninguém para, então tem muitos servidores doentes, eu estava no... É verdade. No Auxiliadora, e minha colega contando, ela sabe a quantidade de professor aqui que está doente, tu não tem noção. Com atendimento psicológico, coisas que ele nunca preparou, principalmente as pessoas que têm mais idade, a gente sabe que tá com mais dificuldade de aprender a mexer com essa tecnologia. Não pense que é verdade. Os alunos que estão aqui da graduação, quando chegar no primeiro dia, não pense que você vai encontrar expert lá, não. Ontem mesmo eu estava mais a Luciana treinando, viu? Érica, ontem mesmo eu estava com a Luciana ontem de noite treinando. Vamos, Luciana, aqui, vamos fazer um treinamento. Eu e Luciana treinando, porque uma coisa é você estar aqui fazendo curso, você aprende, mas você não treina para poder o aluno, para a sala que o aluno vai estar, e as atividades que os alunos vão, né? Então, vai estar todo mundo usando uma coisa que ninguém nunca usou, né? Então, é tudo muito novo. Embora esse pacote, a UPE, a gente já tem há muitos anos. É bom que fosse a gente usar, né? Que é o pacote do G Suite, onde tem o Class e essas outras coisas, né? Onde tem o Meet, e que esse Meet nosso não é igual ao de vocês. A gente dá o direito de gravar, a sala é maior, é um monte de outras coisas, né? Que é o institucional. E aí a gente já tem isso há muito tempo, mas a gente nunca usou. E agora nós estamos sendo forçados a usar, e aí foi um monte de curso, Eu mesmo fiz uns particulares, até paguei, né? Vou fazer. A rede estadual está fazendo, mas até agora eu não aprendi nada. É muito difícil. Não é fácil. Eu estou treinando. Não é fácil, não, mas assim... É o que a gente tem para agora, e tem que encarar, entendeu? Tem que encarar, e os alunos vão ver isso, e todo mundo vai estar no mesmo barco. Agora, assim, a gente fez o planejamento das disciplinas, nós já fizemos, porque aqui tem que apresentar, cada um tem que apresentar a sua disciplina, como é que vai fazer. Isso a gente já fez, assim, por exemplo, modéstia à parte, a minha, fazer logo aqui a propaganda, a minha está bem legal, certo? Eu não sei se eu vou... Ontem eu passo uma noite toda, eu e Luciana treinando. Mas, assim, a minha tá bem legal, assim, como eu pensei, geografia política de forma remota, tá bem interessante. Agora o Classroom é muito bom, o Google Classroom Classroom, né? É muito bom. O Google Sala de Aula. Sala de aula.
É muito bom, ele é muito bom. Assim, o manuseio dele é fantástico. Mas, assim, todo mundo preparou uma disciplina bem legal, eu preparei a minha também. Eu, particularmente, se eu fosse aluna, eu ia gostar muito da minha, né? Porque, assim, da forma que eu organizei e tudo, não vai ter prova. Uhum. Ó, tá vendo? Não vai ter aquela prova escrita de uma lauda. Mas eu arrumei outras estratégias, obviamente, de como é que eu prendo esse aluno na sala, com câmera ligada. Eu arrumei minhas estratégias, obviamente. Né? Eu não sou besta, né? Entendeu? Claro. Arrumei minhas estratégias de deixar ele ligadinho, né? Então, mas assim, mas eu acho que está legal, inclusive a de todo mundo, porque todo mundo apresentou, a gente sabe o que cada um vai fazer. A de Luciana está bem legal, a de Thaís está bem legal, entendeu? Todo mundo teve que apresentar a sua, meu filho, porque tem que aprovar para poder ir para Recife. Está todo mundo aqui no trabalho. E aí está de todo mundo bem legal. A de Antônio Marcos está legal, entendeu? Então, eu acho que para os alunos que estão aqui, eu acho que vocês precisam também experimentar isso. Né? Essa coisa, eu não gosto da palavra nova, essa situação que a gente está vivendo, não é o novo, não, essa situação, viver essa experiência que a gente está vivendo, certo? Porque quando vocês forem professores, vocês poderão vivenciar outras pandemias, que é o que a gente está discutindo aqui, certo? Entendeu? Então, inclusive, eu era uma defensora de botar o estágio agora, eu disse, o aluno tem que experimentar esse negócio também, no estágio, mas os estágios, por enquanto, estão parados, né? Mas é assim, a gente tem que ir, porque esse capitalismo ele vai passando por cima da gente, e a gente, certo? Se você não tiver, né, por exemplo, essas professoras com uma certa idade, elas vão ter dificuldade de manusear, né? Por quê? É porque elas são menos inteligentes? Não, porque essas tecnologias é uma coisa da geração nova, né? Então, a geração nova, ela aprende com mais rapidez. Então, é uma coisa dessa geração, não é uma coisa... eu digo, já da minha geração, já não é uma coisa mais da geração, dos filhos de quem tem filho aqui, dos mais jovens, certo? Que aprendem isso com mais rapidez. Né? Então, a gente, Wanderson, eu já sou mais velha do que você, quem vai ficando mais velho já demora um pouco mais para aprender. Né? Eu sei que aqui tem gente que lida muito bem, a Ana Júlia lida muito bem, Jaqueline pega mais rápido, eu sei que o Érica lida muito bem, tem um monte de gente aqui que lida muito bem. Mas é uma coisa da geração mais nova. Certo? Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? E Jaque, e Saulo, que é todo quieto, meu Deus, nesse debate. Não sei o que é que está acontecendo com Saulo. Brigou com Carol, Saulo? Já tá aqui, kkk, porque para estar assim tão quieto, só pode ter brigado com Carol. Oi, Maiara, aí você tá aqui, mulher, não tinha lhe visto. Só pode ter brigado com Carol, porque Saulo, do grupo, do dia que começou até agora, não disse oi. É que meu fone quebrou, mas já tá chegando outro. Ah, tá certo. Tá certo, aí entendi. Só quem está conversando muito aqui que não conversava é Lucas. Mas assim, não é não, Bárbara? Mas vamos lá, gente, ficar apontando mais coisas. João está aí, vai, João, coloca mais, Jaqueline. Bota assim mais, vocês precisam ir colocando as coisas, não precisa ser perguntas, só acrescentar mais algumas coisas. Ai, Bárbara, todo falante agora, viu, Andressa? Lucas agora é todo falante. Quero ver no dia que ele for apresentar, porque eu só vejo ele nas escritas. Bora, Daniele, vamos aí, gente, falando, certo? Vendo as meninas apresentaram muito bem aí o texto de David Haver, né, que ele vai apontando essa expansão do capitalismo, certo? Essa expansão do capitalismo e apontando para novas pandemias e outras pandemias que vão vir, certo? E quem ganha e quem perde nesse jogo, e a gente sabe que quem perde, a dimensão é maior do que aqui quem ganha, né? Então, por isso nós estamos aí vivendo esse mundo do desemprego em massa, dessa situação que você vai... Hoje eu fui no supermercado comprar uma carne e a mulher lá reclamando. Eita, mas essa carne tá cara. Como eu sou só, então eu não tenho muito essa dimensão das comidas que estão caras, porque eu compro esporadicamente, né? E aí, mas eu sei que aumentaram os preços.
Mas a mulher estava lá reclamando, tudo caro. Eu sei que de fato está aumentando. Imagine para famílias grandes que tem que fazer essa compra, né, grande, né, o preço que já está, que não está. E eu tenho essa dimensão, né? Então, é essa coisa que a gente vê, viu? E a gente precisa ir se sensibilizando. Eu acho que é isso que a Alexandrina vai apontar no nosso próximo encontro, é essa sensibilidade do geógrafo, de ver a miséria, de sensibilizar com ela, de ser um geógrafo que consegue ver, porque ela vai utilizar o texto de José Saramago, sabe? Um geógrafo que não é aquele geógrafo que está ali vendo, como nós, que não está ali vendo, mas a gente fica cego diante daquilo que a gente está vendo. Não, é um geógrafo que vê e sente a necessidade, certo? A necessidade de estar lutando, a necessidade de sensibilizar com a dor do outro, de lutar pelo outro, certo? Então, é uma coisa que... E a gente não pode ver isso de forma isolada, mas de forma globalizada eu não gosto muito, mas de uma forma assim, vamos dizer, de uma forma numa escala maior, ver isso numa dimensão maior, numa escala global, certo? Ok, minha gente? Bora lá, não é possível. A gente vai encerrando aqui, que a nossa hora também já... Ó, o João tá aqui. Abram aí as câmeras de vocês para a Bárbara tirar uma foto. Eu esqueci na semana passada, ficou todo mundo só com as... Abram aí as câmeras para a Bárbara tirar umas fotos legais, né, Bárbara? Bárbara, a secretária do CEA para assuntos de cartaz. Essa menina está virando... Vocês estão vendo aí que Bárbara está dando um show nos cartazes, já está com o da próxima semana pronto. Você entendeu do exame? Hã? Oi, Ana Júlia. Você disse o quê, Ana Júlia? Abriram aí, tirou a Bárbara, ok? Bárbara, ok? Abram as câmeras, Bárbara já tirou? Você me diz aqui sim, viu? Se sim, caiu um pouco. Tirei, pronto, então pode fechar. Então, gente, vocês não querem falar, a gente vai encerrando aqui, certo? Foi legal, assim, eu quero que vocês participem mais para estimular o debate. Não precisa ser pergunta, certo? Não precisa ser pergunta, vocês podem ir acrescentando algumas coisas, como a gente faz, de exemplos, dando essa relação, ok? Então, foi bom, eu depois, o texto, é bom vocês darem uma lida novamente e ver, mais uma vez, reforçando que o David Harvey é um grande geógrafo, certo? Vocês precisam saber disso, entendeu? E assim, eu uso o David Harvey em geografia política também, eu uso no mestrado, né? Então, é muito importante, certo? E só reforçando aqui o convite da próxima semana, eu queria que cada um trouxesse mais um, né? Eu não quero uma sala grande, mas assim, como a de Lucas, tinha 40 pessoas, 40 e poucos, tá bom, né? Então vai ser a Alexandrina, a gente vai discutir o texto Geografia e Espaço da Miséria, ela foi minha orientadora, é uma grande referência da geografia humana, inclusive da geografia agrária, e também porque, assim, é um texto que eu uso sempre em geografia política, então quem já pagou já sabe, certo? E quem vai pagar ainda geografia política, por exemplo, até nessa remota eu já coloquei, então quem vai pagar já vai aprender o texto, já sabe como é o texto, certo? Viu, Jaqueline? Passar para as meninas, que se elas forem fazer também geografia política. Patrícia Souza, passar para a turma, que vai, se a turma fosse matricular, porque esse ensino remoto, ele dá para você, não é necessariamente aquelas turmas regulares, quem quiser fazer todas as disciplinas, eu acho que pode, eu acho que é mais ou menos isso. Então, avisar para o pessoal que a gente vai ter a Alexandrina, que é esse texto que a gente discute sempre, Patrícia Souza, avisar os colegas, Jaqueline, avisar os colegas, né? O Érica, não sei se o Érica vai fazer geografia política, mas avisa, vem também porque o texto é bem legal, é um texto bem legal, ele atinge tudo, vai falar de Estado, serve para a Andressa, vai falar do trabalho, serve para a Andressa, fala dos movimentos sociais, serve para a Monique, então ele vai atingir todas as dimensões de todo mundo que faz pesquisa, né? Então, eu quero contar com a presença de vocês na próxima sexta-feira, e assim, aproveitar bem, porque realmente a Alexandrina é uma biblioteca, né? É uma biblioteca. Quando eu chegar pertinho, ela disse que está se reproduzindo na gente. Eu sou pró, a gente
não chega nem pertinho ainda do seu pé, né? Então, mas quem já foi para os encontros já viu, né, conhece ela, né? Então, eu quero contar com vocês no nosso próximo encontro, certo? E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui.